Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE. Hoje nosso tema é orçamento público e o novo teto de gastos do governo Lula. Temos conosco o professor Lucas Casagrande, da Escola de Administração da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para entrevistar Davi Decache, economista, doutorando na UNB, assessor parlamentar e diretor do IFFD Brasil. Lucas e Davi, sejam muito bem-vindos ao programa Realidades. Muito obrigado, Bárbara. Hoje iremos discutir o orçamento público e, mais especificamente, o novo teto de gastos do governo Lula, também chamado de novo arcabouço fiscal. Davi, boa tarde. Esse novo teto é realista com as necessidades do país? Olá, Lucas, tudo bem? Um enorme prazer conversar com você, com a Bárbara e com os ouvintes de um programa tão qualificado e tão importante para a divulgação de assuntos políticos, econômicos, que têm impactos na nossa vida diária, tem impactos diretos na saúde, na educação, no meio ambiente, na mobilidade urbana. Então, parabéns pela iniciativa. Eu considero que o novo arcabouço fiscal, embora logicamente superior ao teto de gastos de Michel Temer, também não poderia deixar de ser, nada poderia ser pior que aquilo, é muito insuficiente para as pretensões do governo Lula III, que é de reconstruir uma economia que está saindo de uma longa e profunda crise política, democrática, social e econômica. Precisaríamos de uma regra que permitisse ao governo expandir os gastos de forma muito mais forte do que a possibilitada pelo novo arcabouço fiscal. Nesse sentido, eu não hesitaria em dizer que o novo arcabouço fiscal é uma oportunidade perdida e um obstáculo para o novo governo Lula III, dadas as suas pretensões sociais de fazer o que foi feito lá atrás, né, nos primeiros governos Lula, de expandir fortemente serviços públicos, salários, a qualidade de vida da população, né? Perfeito. Nós passamos os últimos cerca de uma década agora, né, numa crise econômica que parece que nunca acaba, né? E quando a gente debate a questão do orçamento público na mídia, né, quando a gente vê esse debate aparecer com frequência, o orçamento público é comparado com o orçamento doméstico, com o orçamento que a gente tem dentro de casa, né, com o orçamento, quanto salário que a gente gasta, quanto que pega de empréstimo, quanto que gasta em conta de luz, etc. e tal, né? Me parece que há muita confusão nessa discussão que é posta para o público, né, em geral, por meio da mídia. Um pouco para facilitar, talvez, mas eu acho que um pouco porque tem alguns interesses por trás, né? E aí, afinal, o orçamento público ele pode ser comparado com o orçamento doméstico, Davi? Em nenhuma hipótese, Lucas, essa comparação pode ser feita, tá bom? É uma analogia muito ruim, é uma analogia que dificulta, impede, distorce um entendimento da macroeconomia de um Estado que é monetariamente soberano. E aqui já encaminha a minha resposta. Uma família, uma padaria, uma empresa, elas não emitem a própria moeda no qual elas realizam os seus gastos. Eu, Lucas, se eu emitir reais aqui na minha casa, muito provavelmente eu serei preso. Se você, Lucas, emitir reais para pagar os seus tributos ou comprar qualquer coisa, você estará cometendo um crime, tá? No Brasil, há só um único e exclusivo emissor da moeda no qual todos os gastos se realizam. É o Estado brasileiro, né? Então, nós precisamos do Tesouro e do Banco Central para executar o processo de emissão monetária e só ele pode fazê-lo. E é a partir dessa emissão que ela é dada via pagamentos do governo federal que as pessoas poderão ter dinheiro, inclusive para pagar tributos e comprar títulos da dívida pública. Isso coloca
o governo brasileiro em uma posição totalmente diferente de uma família. Inclusive, é o próprio Estado que determina as taxas de juros da sua dívida. Eu, Lucas, eu não chego no banco e falo assim: olá, gerente, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria que a taxa de juros do meu cartão de crédito nesse mês fosse de 10% ao ano, ou 15% ao ano, ok? Eu não tenho essa possibilidade, infelizmente, eu gostaria. Então, comparar um ente que emite a sua própria moeda, que é aceita em todo o território nacional, sendo que esse ente é monopolista, é o único emissor dessa moeda. Um ente que determina suas próprias taxas de juros com uma família que é usuária de moeda, comparar um emissor soberano de moeda com usuários dessa moeda é um erro drástico. Isso faz com que nós tenhamos uma distorção muito aderente ao senso comum. Então, quando alguns economistas usam essa analogia, eles estão recorrendo a um apelo emocional, a um senso comum, a algo que toca fundo, que é falar para um pai de família, para uma mãe de família, né? Que eles falam assim, sempre, né? Mãe de família, pai de família, não sei o que lá. Você que quer um futuro bom para o seu filho, o que você tem que fazer? Gastar menos do que ganha de salário, que aí você vai ter mais dinheiro, vai construir uma casinha melhor, vai ter dinheiro para botar o seu filho na universidade. Então, é importante manter sempre o seu salário, uma parte dele para uma poupança, 10%. Então, e o Estado deveria funcionar da mesma forma. Lucas, mas sabe o que acontece? O Estado deve funcionar de forma a não permitir que as famílias e as empresas tenham um problema que esses economistas estão falando, se endividem, percam os empregos, que caia a renda dessas famílias e elas fiquem num círculo vicioso de endividamento com o banco. Quanto mais se endividam com os bancos, pior a situação do período posterior fica. O Estado, quando ele realiza um déficit, quando ele gasta mais do que arrecada de tributos, sabe o que ele está fazendo por definição? Se ele tem um déficit, alguém está tendo superávit, que é o setor privado, empresas e famílias. Então, ele, na verdade, quando ele está fazendo uma política de expansão de gastos, por exemplo, transferência de renda para uma família, transferência de renda via Bolsa Família ou via BPC, enfim, qualquer tipo de transferência de renda, previdência social, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a renda de uma família, permitindo, portanto, que essa família tenha a maior possibilidade de poupança. Perfeito? Perfeito. De fato, tem uma série de estudos que demonstram que existe uma correlação direta entre maior endividamento do Estado e menor endividamento privado e vice-versa, né? Quer dizer, quanto mais o Estado se endivida, menos as pessoas se endividam, né? Então, a questão toda ela acaba sendo, muitas vezes, buscar um certo equilíbrio, um ponto ideal, onde a gente tem uma espécie de bem-estar social, talvez. Mas, além disso, eu acho que tem uma outra questão que ela é interessante, né? Que é nessa comparação com o orçamento doméstico, né? Quando quando um pai de família, uma mãe de família gasta, né? Se gastar mais com restaurante, ele não vai ganhar mais dinheiro no fim do mês porque gastou mais. O Estado, quando gasta mais, claro, tem uma diferença qualitativa, né, entre tipos de gastos e tal, mas o Estado, quando gasta mais, constrói uma linha de metrô, paga mais salários, etc. e tal, no final do mês ele vai arrecadar mais. Seja diretamente por causa do imposto que vai sobre esses investimentos, sobre esses gastos, seja indiretamente porque esse dinheiro vai circular na economia e vai acabar gerando aumento da arrecadação, aumento do PIB e tudo mais, né? Então, eu acho interessante essa discussão porque ela raramente aparece na grande mídia, e quando aparece, ela aparece de uma forma totalmente distorcida, né? E aí, assim, bom, já que a gente está falando de gastos, né, uma coisa que eu acho que é importante pensar é para onde que vai os gastos do governo federal, de fato. Porque a gente ouve um discurso muito de que a gente vê aquelas fotos de Brasília, por exemplo, né, a esplanada dos ministérios, e aí fica naquele imaginário social de que, na verdade, os gastos do governo eles vão para movimentar uma máquina inoperante. Mas na prática não é assim, né, Davi? Exatamente. Há uma espécie de tática utilizada por setores econômicos de demonizar os gastos públicos em determinados setores para que esses setores sejam destruídos, esses setores do setor público, dos serviços públicos,
para que eles possam vender esses serviços. Por exemplo, quando há uma demonização das universidades públicas, dos professores públicos como privilegiados, né, dos professores universitários como privilegiados que têm 13º, férias, enquanto as pessoas estão aí desempregadas, uberizadas, sem nada, então a gente tem que atacar o professor para ter mais dinheiro, para fazer alguma coisa que não será feita também, né, na lógica deles. Quando há essa imposição de narrativa, a intenção é muito clara, na minha opinião. É destruir universidades públicas para que esse setor seja mercantilizado e vendido para a população pelos grandes conglomerados da educação, né? São um grande conglomerado hoje no Brasil apenas, né? Um monopólio da educação privada. Então, eles encaram a educação pública como concorrente. Logo, a demonização da educação pública é funcional para a estratégia de médio e longo prazo de expansão desse mercado. Isso pode ser reproduzido para a saúde pública via os concorrentes, né, que são os planos de saúde. Isso pode ser estendido, por exemplo, para a previdência social, que é vista como um elemento importante para os bancos que querem vender fundos de previdência privados. Tá? Então, demonizar a previdência social como um grande problema no Brasil e, na sequência, precarizá-la, destruí-la, é funcional para quem quer vender esses fundos, né? E todo esse movimento ele não pode ser explicitado por esses setores. Esses setores não podem contratar economistas que tenham acesso à grande imprensa e anunciem para a população que é necessário que universidades públicas tenham o orçamento reduzido e sejam precarizadas, que a qualidade seja deteriorada para que o setor que ele representa possa ocupar esse espaço e lucrar com isso. Isso não seria aceito pela sociedade em um debate legítimo e democrático, que é assim que ele deveria ser apresentado, né? Logo, eles recorrem a algumas falácias, né? A primeira de todas é que o dinheiro acabou, que pena. A segunda é que há uma casta de privilegiados e esse gasto é com professores e não com a população, como se a população, como se o dinheiro gasto com o médico não fosse um dinheiro gasto com quem está sendo atendido pelo médico, né? E essa lógica, né, de falar que o gasto público é sempre um problema que deve ser solucionado para a população ter uma vida melhor, portanto, cortando dinheiro do hospital que a família usa, da escola que a família usa, da universidade que a família usa, é uma solução para essa família viver melhor. Ela não tem dinheiro para acessar esses serviços, não tem que se endividar com bancos. Então, é uma narrativa totalmente ilógica, frágil, mas que tem uma forte aderência ao senso comum, porque as pessoas, de fato, na sua vida diária, elas necessitam equilibrar as contas. Tem um economista muito interessante que é o Keynes, que ele falava o exato oposto, que o orçamento tem que ficar desequilibrado para equilibrar a economia. O orçamento tem que flutuar, não ficar parado do governo. E eu acho que, acima de tudo, tem uma questão que é muito clara, que é quem está criando esse discurso, quem cria esse discurso por meio das grandes mídias, não são pessoas que normalmente necessitam do SUS, não são pessoas que normalmente precisam dos serviços básicos, seja do Bolsa Família, seja de assistência social, né? E eles vendem para as pessoas que estão precisando disso, da educação pública, né? A ideia é essa de que, olha, a gente vai ter que cortar de vocês, mas é por uma contingência, porque é uma lógica quase como se a gente secularizasse a ideia de Deus, né? É porque Deus mandou, né? A gente não tem como resolver esse problema aí, né? E aí, Davi, uma outra coisa que eu fico muito chocado é com outro pânico que se espalha no Brasil, que é essa ideia de que a gente seria super endividado, né? De que o governo brasileiro ele é super endividado, né? De fato, há uma dívida brasileira, né? Ela não é pequena, mas ela me parece que ela está longe de ser um super endividado, principalmente quando a gente compara com outros países, né? Eu fui conferir os dados, né? E aí, se a gente pegar os países que normalmente justamente os países que a gente se compara, né? Geralmente são os países ricos, né? Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Japão. A gente é, às vezes,
não raramente menos da metade da dívida líquida do que esses países ricos têm, né? E além disso, a gente, como é um país supostamente em desenvolvimento, a gente tem uma tendência, então, de ter um crescimento econômico futuro maior que deles. Então, não só a nossa dívida é menor, como, de fato, o nosso potencial de pagar essa dívida no futuro, ele é maior do que desses países. E, no entanto, a gente raramente vê uma discussão de que os Estados Unidos vai quebrar, ou o Japão vai quebrar, né? Apesar de terem uma dívida muito maior, né? E aí te pergunto, faz sentido o principal foco das políticas econômicas atuais, né, serem a produção de superávit em um país onde a gente tem um contingente tão grande de desprovidos? Então, esses conceitos eles costumam confundir muito a população, né, na forma como são apresentados. Primeiro, só para fazer aqui uma breve introdução, para a gente continuar o assunto, importante diferenciar, né, fluxo e estoque, que é a grande confusão que tem na economia, né? Quando a gente fala de superávit, de déficit, a gente está falando de um fluxo que aconteceu em um ano, né? Então, por exemplo, em um ano você pode precisar gastar muito mais do que você arrecadou, tá? Isso é um resultado ex-post. E isso daí acontece, por exemplo, numa pandemia, né? Nós tivemos um maior déficit primário e o maior déficit nominal de toda a história. Nosso déficit nominal bateu na casa de 1 trilhão, tá? Quando a gente fala de primário, a gente exclui pagamento de juros da dívida. Quando a gente fala em nominal, a gente inclui também o pagamento de juros da dívida e serviços financeiros no geral. Perfeito? Então, foi o maior déficit da história. Nós suportamos muito bem esse maior déficit da história. Esse maior déficit da história foi o que salvou o país, tá? De um genocídio ainda maior, porque as pessoas conseguiram ficar em casa com auxílio emergencial, sem morrer de fome, né? Então, isso permitiu que medidas necessárias durante a emergência sanitária fossem adotadas. Essa expansão fiscal muito acima da arrecadação. A arrecadação despencou, nós expandimos os gastos. Por quê? De novo, como é que a gente conseguiu fazer isso? Foi porque o setor privado estava muito rico e disposto a emprestar dinheiro para o governo, sendo que foi o governo que emprestou dinheiro para o setor privado, incluindo bancos e empresas? Obviamente que não. O governo, quando ele gasta, ele emite moeda, tá? Independente da situação. Quando eu falo isso, Lucas, eu não estou falando de uma hipótese. O governo sempre gasta emitindo moeda. Essa é a única forma do governo gastar. Ex post, depois desse gasto, você vai ter, no final de um período, parte dessa moeda vai voltar em tributos, parte dessa moeda vai comprar os próprios títulos do governo, e parte, o que não for nem compra de títulos e nem arrecadação tributária, é a variação da base monetária. Convencionalmente, os economistas, eles enxergam a coisa de cabeça para baixo. Eles falam assim, é a tributação, os empréstimos, a emissão de títulos e a emissão de moeda, que é a variação da base monetária, que financiam o gasto. Não. Tecnicamente e de forma muito descritiva, são os gastos por emissão de moeda que, no final de um período, quando você tira a foto, necessariamente o tempo todo vai ser um somatório dessas três coisas, tá? Então, o governo ele não está restrito por essas três variáveis. Estou falando isso tudo porque o governo gastou, perfeito, e no final ele pode ter uma arrecadação menor do que o gasto dele. Pode ser que mesmo você expandindo gastos, você tenha uma arrecadação ainda mais forte, via efeito multiplicador que você explicou muito bem. A economia aquece tanto que essa arrecadação cresce, o dinheiro inicial ele se expande de forma muito rápida, né, fazendo que o PIB aumente e as próprias receitas aumentem. Você pode ter, inclusive, um superávit após a expansão de gastos. Isso aconteceu em 2022, tá? Nós tivemos uma expansão de gastos mal planejadas e, em certo sentido, até criminosa, mas tivemos superávit primário. Primeira vez em um período de 8 anos. O que acontece, Lucas? Esses superávites, esses déficits, eles vão se somando, né? E junto com outras variáveis, por exemplo, como a taxa de juros que incide sobre a atividade pública, eles formam o que a gente fala, né? Que é a trajetória da atividade pública, que é um estoque, que é o acumulado dessas coisas. Tá? E aí, para encaminhar, porque esse assunto tem que fazer assim para a gente não se amarrar muito à analogia com a economia doméstica, porque é mais complexo mesmo. Quando a gente vai comparar a atividade, a gente tem que comparar em relação a alguma coisa, né?
A gente fala a relação entre a dívida e o PIB, que é o que a economia produziu em um ano. E nessa comparação, dívida-PIB no Brasil está em 70 e tantos por cento do PIB, a dívida PIB do Japão está em 200 e tantos por cento do PIB, 3 vezes maior no Japão. Quando a gente faz essa comparação, a gente está falando o seguinte: a gente tem um numerador, que é a dívida, e um denominador, que é o PIB. Perfeito? Se a dívida está parada e o PIB está aumentando, o que acontece com essa relação? Ela cai. Ou, se a taxa de crescimento do PIB é maior do que a taxa de crescimento dessa dívida, essa relação também pode cair. Perfeito? Ela cai necessariamente, matematicamente ela cai. Então, você pode estabilizar essa relação entre dívida e PIB por outros caminhos que não necessariamente superávit. E tem alguns fatores, são 2 fatores que são muito importantes e ignorados no debate sobre, para quem acha que estabilizar a relação dívida-PIB é a primeira função de um gestor macroeconômico, que são recorrentemente ignorados. É a taxa de juros que incide sobre essa dívida, perfeito? Que ela que vai determinar, ela é um dos determinantes fundamentais da taxa de crescimento da dívida no numerador, e a taxa de crescimento do PIB, que vai determinar o quanto que o denominador está crescendo. Então, para eu conseguir a estabilidade da relação entre dívida e PIB, ou para eu reduzi-la, é importante pensar em todos os fatores envolvidos. Então, é importante eu buscar uma taxa de juros mais baixa e um crescimento do PIB maior, que é o que vai fazer eu estabilizar essa relação entre dívida e PIB. O Brasil pratica uma das maiores taxas de juros reais do mundo, e o Brasil não tem um projeto de crescimento da economia do PIB. O que vai acontecer? Relação dívida-PIB certamente não irá se estabilizar, irá crescer, mesmo com austeridade fiscal. É uma coisa contraintuitiva, né? Mas na prática, às vezes, cortar gasto significa justamente aumentar a dívida. Davi, nós vamos para um rápido intervalo. Lucas, posso fazer um comentário rápido? Claro. O governo Lula, que todo mundo acusa de gastança, tá? Ele assume com a relação entre dívida pública líquida e PIB em torno de 60%. Em 2014, último período ali de governabilidade normal no Brasil, perfeito? A gente tinha caído para 30%. Depois, a gente hoje já está com 50%, depois da austeridade fiscal. Isso nós cortamos gastos e aumentamos a proporção de dívida. Parece contraintuitivo, mas é assim mesmo que funciona a economia pública. Davi, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre como que o governo brasileiro tem lidado justamente com essas questões nos últimos anos. Davi, bem-vindo de volta. Retomando nossa questão aqui de como lidar com o teto, né, como lidar com a dívida, quais eram as formas de controle que a gente tinha da dívida desde a década de 90 até recentemente? Como é que o governo tem lidado com isso para conseguir gerenciar? Quais eram as regras que nós tínhamos? Perfeito, Lucas. Eu acho que essa é uma pergunta central, porque, no fundo, ela importa para a gente pensar qual será o tamanho do orçamento público, portanto, dos gastos sociais, em saúde, educação e nos investimentos públicos a cada ano, né? Então, no fundo, a gente está questionando o seguinte: como é que a gente determinava quanto que a gente ia ter em educação, de saúde, investimentos públicos, né, mobilidade urbana, meio ambiente, saneamento básico, e como que a gente passou a determinar isso? Uma coisa interessante é vou voltar um pouquinho aqui no tempo, Lucas, porque tem uma coisa que meio que assusta as pessoas. Regras fiscais, elas nem sempre existiram nesse sentido, de você elaborar um orçamento com foco em produzir determinado superávit ou chegar em determinado teto de dívida ou determinado teto de gastos. Em 1982, Lucas, sabe quantos países no mundo tinham regras fiscais? 4. Tá? A construção dos estados de bem-estar social nos países centrais do capitalismo, no pós-Segunda Guerra Mundial, então a gente teve aí uma reconstrução da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, e também uma construção de aparelhos sociais. Isso não era feito com regras fiscais, né? Eles olhavam a capacidade produtiva da economia, o que
tinha de cimento, o que tinha de pessoas, o que tinha de tecnologia, e tentavam explorar ao máximo essa capacidade, independente do déficit, do superávit, porque um Estado monetariamente soberano não tem esse problema. Então, por 30 anos aí, nessa que alguns historiadores chamam, né, de era de ouro do capitalismo, isso aí, enfim, não importa muito a nomenclatura, o orçamento era construído com bases keynesianas, né, do economista mais importante do século passado, chamado John Maynard Keynes, e de outros economistas como Abba Lerner. A ideia a função o parâmetro para a construção do orçamento público a cada ano é não desperdiçar a capacidade produtiva. Então, o governo deve gastar o suficiente, independente se isso vai dar déficit ou superávit, se isso vai botar a dívida mais baixa ou mais alta, ele tem que ocupar toda a capacidade produtiva para não ter pessoas sem casa, cimento, tijolo e pessoas querendo trabalhar ao mesmo tempo. Isso é um desperdício absurdo. Imagina se um extraterrestre chega em uma sociedade que tem 1/3 da população desempregada, que tem cimento, que tem tijolo, que tem tecnologia. Ela vai olhar e vai falar assim, por que essas pessoas não estão construindo casas? E aí a gente vai monte explicar. Sem tetos, né? Isso. E deve ser. E tem um monte de gente sem casa, tem um monte de gente querendo construir casa para ter. Por que vocês não constroem casas? Aí a gente vai falar, é porque a gente não tem dinheiro. A gente tem uma regra do déficit. Porque a gente tem uma regra que não pode utilizar essas pessoas. Porque a gente não tem o dinheiro que a gente mesmo cria. Veja, eles não vão entender nada do que a gente está falando, tá? Eles vão achar que a gente é muito maluco. Nesse sentido, 82, 4 países, e aí a gente tem uma era de neoliberalismo muito profunda, que parte da concepção ideológica, né, numa visão de mundo, de que a economia deveria ser mercantilizada, não havendo espaço para o comum, para os serviços públicos, cada um por si. Nessa lógica, foram implementadas regras fiscais muito duras. Aí, no início dos anos 90, a gente já tinha 10 países com regras fiscais. No início dos anos 2000, a gente sobe para 30. E 2010, 50 e vai embora, vai para casa dos 100 já. O que isso está significando? Que esse acúmulo de regras fiscais, de limitações autoimpostas, eles têm muito mais a ver com uma visão de mundo, uma perspectiva do papel do Estado, do que propriamente de algo que seja natural, atemporal e matematicamente necessário, porque nem sempre foi assim e pode deixar de ser. Brasil, Fernando Henrique Cardoso, década de 90, o Brasil vai entrar nessa onda. Qual é a regra que nós estabelecemos e que funcionou até 2016? Metas de primário, tá? No geral, metas de superávit primário. Poderia ser de déficit. Nesse sentido, o Estado, tirando todas as despesas e receitas financeiras, falando só em gastos primários, que são aqueles com salários, custeio das escolas, dos hospitais e investimentos públicos, né? Esses grupos de despesas, esses gastos deveriam ser menores do que se arrecada. Nessa lógica, que durou até 2016, dava para, apesar de ser uma regra restritiva, a depender do ciclo econômico, fazer uma expansão muito forte de gastos. Tá? Que as metas primárias elas são muito procíclicas. Quando a economia está crescendo, você gasta mais, e aí a economia cresce mais ainda, se você estiver numa fase internacional muito boa, por exemplo. Tá? Mundo bombando, você gasta, o país cresce, você arrecada ainda mais do que está. Mas ganhando. O problema é quando vem uma crise. Perfeito, Lucas. Quando vem uma crise, a gente tem um problema sério. Por quê? Porque a economia desacelera e as receitas afundam. E aí é justamente no momento que você tinha que ampliar os gastos e você tem que cortar. De qualquer forma, você no ano seguinte você pode rebaixar a meta e sair da marra. Perfeito? Então, a regra de meta primária ela oferece problemas sérios, principalmente se você for muito radical na determinação da meta, você pode gerar muitos constrangimentos. Mas, a depender do governo eleito, ele pode trabalhar com metas muito moderadas. Então, ela é problemática por ser procíclica, mas ela pode ser, no limite, permitir algum grau de crescimento de gastos sociais, até permitiu no governo Lula. Ela gerou problemas no governo Dilma, em 2015, mas, enfim. Essa regra, ela continua valendo hoje no Brasil, tá?
Mas eles perceberam, esse mesmo mercado que quer destruir serviços públicos, que ela não era suficiente para frear a expansão do Estado. Tá? Então, a regra que funcionou com o governo Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, ela deixa de ser útil para eles e eles impõem mais um limite, que é assim, independente do quanto você arrecade, você vai ter um teto de gastos. Mesmo que a sua arrecadação suba, você vai ter algum teto. E essa é a regra que o Temer colocou. O teto dele era só a correção da inflação, de ano a ano. E o teto agora é a correção da inflação mais um crescimento real de gastos entre 0,6% e 2,5%. Eu lembro da época que implementaram, de fato, o teto Temer. O teto Temer é uma coisa absolutamente surreal, né? Porque, para ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, né? Na prática, significa que a gente congela os valores, em valores reais, a gente congela quanto que o governo vai gastar. Só que o problema é o seguinte, se a gente for pensar só em termos per capita, isso significa diminuição dos gastos por pessoa. Porque, afinal de contas, a cada 20 anos o Brasil cresce 17% a população, né? Significa que a gente tem 17% a mais de população e o mesmo orçamento. Quer dizer, a conta não fecha, né? E aí, imagina o seguinte, o cara, hoje a gente já não tem um SUS ideal, a gente está longe de ter um SUS ideal, né? Um sistema de saúde. A gente está longe de ter ainda um sistema de educação ideal, né? Imagina com 17% a menos na prática, né? Com uma população maior e com o mesmo valor. E, de fato, na época que foi aprovado o teto Temer, eu lembro que os estudantes universitários, todos no Brasil inteiro, se mobilizaram com diversas manifestações, ocupações da universidade. Inclusive, a universidade que eu leciono aqui, ela foi toda ocupada durante 2 meses, foi fechada e tal, e um monte de protestos e tal, justamente dos estudantes mostrando isso. Olha, isso é o cataclisma dos serviços sociais a longo prazo, né? Mas, apesar disso, né, o que aconteceu foi que, de fato, o Congresso, junto com o Temer, conseguiu aprovar. E esse teto, né, ele ficou vigente até agora, né? Então, até esse momento, ele é vigente. Mas ele é respeitado? Ele foi respeitado, Davi? Lucas, esse teto de gastos, ele é uma das coisas curiosas, né, da nossa história econômica. Em nenhum ano, em absolutamente nenhum ano, ele foi cumprido, tá? Ele foi descumprido sistematicamente a cada ano. Até porque ele não acomoda nem as demandas políticas mais fisiológicas e o oportunismo eleitoreiro mais rasteiro. Tá? Então ele foi violado ano a ano. Todo ano ele foi violado, nunca foi cumprido, jamais. Esse teto está em vigor hoje no Brasil, em 2023. Vai ser o último ano dele, tá? Vai ser o primeiro ano que ele vai ser cumprido. Hoje a gente ainda está na emenda constitucional 95. O ministro da Fazenda, inclusive, ele falou que ele vai ser o primeiro ministro não só a cumprir, mas ele vai rebaixar o teto de gastos autorizado em 25 bilhões no início do ano. Então, a gente, além de cumprir o teto, a gente não vai chegar nem nele, né? A gente vai estar abaixo do teto pela primeira vez, mas ninguém cumpriu. A ideia desse teto era muito simples, Lucas, é o que você falou, gerar uma restrição fiscal muito dura para impedir a expansão de serviços públicos, e na época também foi importante para pressionar a reforma na Previdência Social. Porque quando você tem o limite geral de todas as despesas congeladas e você tem uma despesa que cresce muito rápido, ou seja, ela tem uma velocidade de crescimento enquanto as outras têm uma velocidade zero, isso significa que ela está esmagando outros setores. E aí, esse foi o argumento para reformar a Previdência Social, e esse tem sido o argumento do novo teto de gastos implementado no Brasil para reformar, não, né? Para revogar os atuais pisos da saúde e educação, conforme a Constituição de 1988 determina, e também conforme já anunciado oficialmente pelo secretário do Tesouro, que em algum momento chegou a divulgar a intencionalidade de envio de uma PEC revogando os pisos da saúde e educação atuais no segundo semestre desse ano. Pisos esses que já são bastante insuficientes para a demanda que o Brasil tem, né? É importante lembrar isso. Bom, Davi, no próximo bloco nós vamos falar sobre o atual arcabouço fiscal, que foi encaminhado então pelo ministro da Fazenda, o Haddad, né? E já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, não passou pelo Senado ainda, né, Davi? Não, passa semana que vem, talvez. Tá.
e que vai ser então a próxima regra que nós teremos de teto de dívida. Davi, já que a PEC da morte, né, o teto do Temer, na época foi apelidado de PEC da morte, nunca foi cumprida, o governo Lula então caminhou uma nova PEC para substituir por essa PEC supostamente um pouco mais realista, né? Essa PEC foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional com pequenos remendos. Poderia falar sobre o que ela muda? Ela fica mais parecida com o teto do Temer ou ela fica mais parecida com os limites da época do Lula 1, Lula 2 e Fernando Henrique Cardoso? Então, Lucas, eu acho que esse é o debate econômico, social e político mais importante do momento, mas por ser demasiadamente complexo, cheio de tecnicismo, acaba afastando a população. E a sua pergunta permite que nós possamos explorar esse tipo de comparação que você fez. Que tipo de Estado nós teremos? Mais próximo ao teto do Temer, né? Ou que foi o governo Lula 2? Minha resposta é mais próximo ao teto do Temer, sem dúvida. Empiricamente é isso. Tá? Os dados empíricos mostram que ele é próximo do governo Temer 2. Com a PEC de transição, na verdade, pelo destino, o Senado alterou a PEC de transição que o governo mandou, né, o governo de transição na época, a equipe econômica iria manter o teto de gastos do Temer, a emenda constitucional 95, até 2026. Nós não teríamos a oportunidade de estar discutindo isso agora, nem essa oportunidade. Então, manteria aquele furo que foi feito e depois congelaria os gastos até 26. Tá? Os gastos congelados. O Senado ele faz um enfrentamento à esquerda, essa PEC enviada pelo governo, né? E já faz a previsão de que possa ser discutido uma nova regra fiscal, uma nova lógica fiscal esse ano, por lei complementar, que exige só o apoio da metade do Congresso e não de 3/5, como é uma proposta de emenda à Constituição, portanto, a possibilidade de desconstitucionalização que está acontecendo nesse momento. Nesse sentido, esse novo teto de gastos, e o nome já diz tudo, ele mantém a lógica de um patamar de gastos máximo. E esse patamar vai variar, além da correção pela inflação, como era no Temer, um crescimento muito tímido, entre 0,6% e 2,5%. Esse número aqui parece grego, tá? Parece uma coisa, e daí? Parece muito melhor do que o Temer. Mas como você falou, esse daqui era furado todo ano, no Temer e no Bolsonaro. E quanto é que, por exemplo, o Bolsonaro gastou em 2019, primeiro ano dele, antes da pandemia, né? Não tinha nem essa discussão de pandemia, então isso não era motivo. 2,72% acima da inflação. Isso é mais do que o melhor dos mundos do novo arcabouço fiscal. Tá? Lula, em 2009, para recuperar um país saindo de uma conjuntura de crise internacional, que foi a crise de 2008, que abalou o mundo todo, teve reflexo no Brasil, ele faz uma expansão próxima a 10% acima da inflação. Né? E agora a gente está limitado entre 0,6% e 2,5%, sendo que em crise o crescimento vai ser muito mais perto do 0,6% do que do 2,5%. 2009 a gente teria 0,6% em vez de 10%. É isso. Pois é. Justamente quando a gente mais precisaria de um crescimento de gastos para retomar a economia, é justamente quando acaba acontecendo o menor avanço. Né? E para piorar, é isso que eu estava falando, né? O teto, no melhor dos cenários, se a economia estiver indo muito bem, cresce 2,5%, o que ainda é um crescimento bastante tímido, especialmente se a gente considerar que o Brasil é um país que cresce populacionalmente quase 1% por ano. Né? Então, na prática, está crescendo, no melhor dos cenários, 1,6%, 1,7% por ano per capita, né? Supondo o melhor dos cenários. E supondo o pior dos cenários, cresce menos do que a população. Né? Exatamente, Lucas. E temos que levar em consideração também que passamos por 8 anos de crise econômica e política profunda que destruíam muita coisa, né? Então, para qualquer processo de reconstrução, exige uma expansão muito veloz, muito enfática de gastos públicos, só para reconstruir, né? Vocês que estão nas universidades, vocês viram a depreciação, não só material, mas também de carreiras. Enfim, então é um processo que exige expansão de gastos para reconstruir. Diria, Lucas, que um dado importante que foi levantado, eu trabalhei com esse dado, mas outros economistas também trabalharam e
minha análise foi mais modesta do que algumas outras, nesse sentido, eu até fui muito mais otimista. O Brasil, se aplicasse essa regra desde 2003, essa é uma pergunta interessante de se fazer, nós teríamos perdido 8,8 trilhões em gastos sociais e investimentos públicos, quase um PIB. Isso é muito dinheiro, Lucas. A gente teria muito menos saúde, muito menos educação, muito menos saneamento básico, moradia, infraestrutura para a mobilidade urbana do que temos hoje. Outros dados, isso daqui eu fiz no melhor dos cenários, minha suposição foi, vamos supor que a gente conseguisse, desde 2003, estar expandindo em 2,5. Tá? Veja, isso precisa taxar rico, fazer um monte de coisa, porque a banda entre 0,6 e 2,5 depende da receita. Teve economistas, um deles o João Sixur e o Antônio Alves, num trabalho publicado na Carta Capital. João Sixur foi diretor do IPEA durante o governo do PT, então é um economista muito próximo, né? Ele calcula algo em torno de 10 trilhões de perdas que seriam acumuladas. Estamos falando, portanto, de um projeto de país muito diferente daquele que o governo Lula 1 e 2 implementou e, portanto, garantiu a aliança social e popular que permite que ele volte no governo Lula 3. Isso me preocupa, inclusive, do aspecto de governabilidade, de sustentabilidade da democracia, em uma conjuntura em que o fascismo periférico, com características específicas, permanece muito forte, muito violento e busca se reorganizar para 2026. Pois é, e eu fico pensando muito no impacto sobre os serviços públicos, né? A gente, com muita frequência se fala, por exemplo, o Brasil gasta muito em saúde, né? Que é um absurdo monumental, né? Eu fui atrás de uns dados. Para ter uma ideia, né, o SUS brasileiro ele foi inspirado pelo NHS britânico originalmente. E, de certa forma, a lógica do SUS é muito parecida ainda com a do NHS. O NHS gasta, por ano, por pessoa na Inglaterra, cerca de $3 mil. O SUS gasta, no Brasil, por habitante, $286. Quer dizer, a gente gasta uma fração minúscula. É realmente, na verdade, um milagre que o SUS funciona, e funciona para muita coisa, é muito bom para muita coisa, né? Agora, com esse teto, o que a gente está vendo aí pela frente é que esse panorama fica ainda pior, né? E aí a grande questão é como é que a gente pode imaginar os serviços públicos, né, num horizonte de 10 anos, né, com esse teto, esse arcabouço fiscal, o novo teto de gastos. O que tu acha, Fred? Eu acho que os serviços públicos, eles não vão conseguir acompanhar as demandas sociais por saúde, por educação. Então, haverá um processo de mercantilização nessas áreas e, conforme anunciado pelo secretário do Tesouro, a solução para a falta de orçamento público será a implementação das chamadas parcerias público-privadas, tá? Isso foi anunciado para a educação e para a saúde. E o que eles chamam também de PPPs florestas para o meio ambiente, que no caso das florestas, eles dariam dinheiro, né, para os empresários cortarem árvores, segundo eles, tá? Isso daí está no site Poder 360, esse anúncio, por 20 a 30 anos, então eles desmatariam com dinheiro do BNDES, mas depois eles seriam obrigados a reflorestar, que é um termo totalmente inadequado hoje. É um termo sacano também, porque a gente sabe que os processos de reflorestamento, eles nunca são com mata nativa, eles raramente são com mata nativa. Então tu vai ali numa floresta atlântica, por exemplo, e tu devasta centenas de tipos de árvores distintas, né? Uma riqueza gigantesca do ponto de vista biológico, né? Destrói todo o ecossistema, né? Destrói o ecossistema, destrói todos, sei lá, os passarinhos, os animais que vivem ali, né? A flora e a fauna. E planta eucalipto. E depois planta eucalipto, planta pinos, né, que na verdade é o que o pessoal chama de deserto verde, né, quer dizer, tu olha, é verde, é bonitinho, né, mas na verdade aquilo ali não tem um ecossistema girando em torno daquilo, né, aquilo ali é só uma plantação, é só uma monocultura, né. Bom, de fato... Lucas, e na educação e na saúde também é muito perigoso, porque segundo o que temos na imprensa agora, então não estou cogitando nada, são anúncios formais. Como é que funcionaria? Como a restrição para os gastos de saúde e educação são muito rígidas, inclusive podem implicar em uma PEC estrutural para mudar a Constituição e ter esse retrocesso histórico, eles dariam dinheiro do BNDES, tá? Para a construção, por exemplo, de um hospital. Então, o setor privado pegaria o dinheiro do BNDES, porque o argumento é que o Estado não tem dinheiro, mas o BNDES, que é do Estado, tem. Com juros subsidiados. Com juros subsidiados. Então, ele constrói esse hospital,
tá? E o município paga para as pessoas usarem esse hospital. É um aprofundamento da lógica da OS, porque na lógica da PPP, por exemplo, o cara pode ter ação em bolsa. E, nesse sentido, o município tem que pagar por cada usuário, cada serviço, enfim. Se o município não pagar, o dono da PPP, a União ela é a fiadora. Ela tem que pagar. O setor privado ele teria risco zero, custo zero e total privatização dos lucros. Socialização total dos custos, né, para a sociedade, vai pagar toda a construção e todos os lucros obtidos serão concentrados na mão desse setor privado que ainda, segundo o secretário do Tesouro, estariam fazendo um favor de lucrar tanto com dinheiro público. É muito lamentável se essa lógica for à frente, e como eu sou um defensor do governo Lula e acho que o governo Lula deve dar certo, essa lógica não pode avançar e essa lógica tem que dar errado para o governo Lula dar certo. Essa é uma lógica muito cruel, né? Imaginar que, na verdade, a dívida do Estado ela tem que ser terceirizada, né? Então, inclusive cria uma dívida indireta, né? Porque o governo federal, sendo fiador de todos os serviços públicos que na verdade seriam prestados pelo serviço privado, acaba gerando um outro tipo de dívida. Então, sob a lógica de não gerar dívida, a gente vai gerar dívida, né? É um paradoxo muito curioso. Eu vi, algumas pessoas defendem que esse novo, defensores do governo principalmente, né? Eles defendem que esse novo teto, ele foi mandado com a melhor das intenções pelo governo e ele foi desconfigurado pelo parlamento. E que, na verdade, o que saiu do Ministério da Fazenda era algo muito melhor. O que tu acha disso? Não é verdade isso por dois motivos. Primeiro, porque toda a estrutura dele, que nós comentamos aqui, esse teto muito rígido em comparação com os governos do Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso cresceu os gastos em torno de 5%, o dobro disso em 2002, né, na época da eleição, tá? Então, a gente tem um parâmetro aí que não é um socialista, né? Não é um comunista radical do regime chavista, né? Como muita gente fala, é o Fernando Henrique Cardoso, e parece que ele agora era um radical, né? Aloprado, um grande defensor do Estado grande, porque ele gastava o dobro do que o Haddad propõe, então não sei se isso é uma comparação justa, chamá-lo comparado com um soviético. Nesse sentido, não mudou nada no Congresso, tá? O que nós tivemos são retrocessos em relação ao teto do Temer. Já tinha no teto do Haddad, o Haddad teve um retrocesso em relação ao teto do Temer no sentido das exceções, o Haddad. Porque, por exemplo, no teto do Temer, os bancos públicos estavam fora. A capitalização do Tesouro para o banco público estava fora no teto do Temer. O teto do Temer tirou todas as estatais. O que o Haddad faz? Ele, por exemplo, ele coloca algumas estatais. E ele coloca BNDES está incluso? Ele colocou todas as estatais financeiras. Caixa, BNDES. Tá? O Haddad colocou, não foi o Congresso. O Congresso olhou isso, né? Os neoliberais falaram, por que tem que botar o BNDES, não pode botar Correios, ANA, botar todo mundo. O Congresso coloca todas as estatais, por exemplo. Não só isso, coloca o Fundeb também, coloca o piso da enfermagem, que o Temer e o Paulo Guedes não colocaram, tá? Eles não tentaram colocar. Qual é o argumento do parecer do relator, apoiado enfaticamente e efusivamente pelo ministro da Fazenda? Ele usa o princípio da universalidade no argumento dele. Ele inventou esse princípio, isso é uma besteira. E todas as despesas deveriam estar limitadas por uma mesma regra. Não existiria uma despesa que seria especial o suficiente para estar fora de uma regra fiscal que serve para todo mundo, com exceção daqueles setores que são sagrados para a população e que a população defenderia até a morte, que é o Bradesco e o Itaú. Tem uma outra questão que eu acho interessante desse novo teto, que vai contra bandeiras históricas do próprio PT e do próprio Lula, que é o perigo que isso apresenta frente à educação, principalmente ao Fundeb, né? E agora o piso da enfermagem, né? Porque antes se tinha uma ideia de que, mesmo com todas as restrições, o Fundeb deveria continuar crescendo, né? Eu acho que a regra é o crescimento do PIB, se não me engano, é isso? No mínimo, o crescimento do PIB. O Fundeb, na verdade, como o Fundeb funciona como se fossem 27 fundos, né? E a base do Fundeb é a arrecadação dos estados e dos municípios, por exemplo, ICMS. Em cima dessa arrecadação, o governo tem que fazer uma complementação, o governo federal.
E essa complementação está crescendo ano a ano. Vai chegar, esse ano está em 17%, tá? Então o governo faz essa complementação é muito alta. Como ela é muito alta, e o crescimento dela acompanha as receitas, né, basicamente, cresce a 100%, enquanto o teto cresce a 70%. Então, é a mesma coisa da saúde e da educação. Saúde e educação cresce a 100% e o teto cresce a 70%. Fundeb cresce a 100% e o teto cresce a 70%. Esses é como se fossem carros andando a 100 km por hora, saúde, educação, Fundeb, e a gente tivesse um carro na frente, um grande caminhão, que está andando a 70 km por hora. Quer dizer que essas despesas, esses carros, eles vão bater nesse caminhão. Portanto, terão que ser feitos ajustes no futuro. Por isso que eu falei que tem uma PEC da saúde, da educação e agora até do Fundeb, talvez, que altere a velocidade de crescimento dessas receitas para a mesma velocidade do caminhão que está na frente de 70 km por hora. Então você vai ter que frear a expansão que a gente teve de 88 até hoje. Então a gente vai ter um impacto. E o Fundeb é importante lembrar que o Fundeb, principalmente para municípios e estados mais pobres, ele às vezes é a grande forma de financiar as escolas, é a grande forma de ter uma educação minimamente decente nesses lugares, né? E com o Fundeb, então, reduzindo, isso vai ter um impacto muito podem reduzir. Agora não tem risco, tá? Passa a ter risco quando essa PEC for. Porque qual é a questão, Lucas? Saúde, educação e Fundeb vão passar a ser vistos como a Previdência foi no teto do Temer, como problemas. E aí, se vier uma PEC, o Fundeb pode sofrer retrocesso, como saúde e educação no geral. Piso da enfermagem também. Beleza. Davi, muito obrigado por participar do programa Realidades. E, bom, tomara que a gente consiga, que o Brasil consiga reverter esse problema muito sério que nós temos com esse novo teto. Obrigado, Lucas. Foi um grande prazer conversar com você e com seus ouvintes em um papo tão qualificado sobre o que é, na minha opinião, o tema mais importante do Brasil no momento e talvez no futuro. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.